Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um podcasting e hoje a gente vai abordar um tema que traz assim situações fantásticas. Primeiro eu quero perguntar a você, já sentiu alguma dor de dente? E eu não sei por que ela sempre vem assim. Parece botijão, sempre falta, né? É à noite, feriado, e a dor de dente é algo assim incrível, né? Eu estou falando disso para lembrar de um profissional extremamente importante na vida de todos nós, e é a vida inteira, né? Começa cedinho, e quanto mais velho tu fica, pior fica, que é exatamente o tratamento odontológico. Eu quero falar da odontologia hoje, em todas as suas vertentes, e nós, para isso, convidamos nesse podcast em debate a doutora Tereza, Ana Tereza Lima, presidente do Conselho Regional de Odontologia, né? E eu apimentei a minha chegada, dizendo coisas incríveis, né? Há quantos anos tem a odontologia? É a primeira vez que uma mulher chega à presidência do seu conselho. É incrível, mas é verdade. A gente vai debater esses assuntos também. Se você tiver alguma sugestão, né, deixe, curta aí no nosso podcasting, né, dê a sua opinião, comente sempre no nosso canal e deixe a sua curtição. Estamos nesse trabalho aqui do nosso canal em debate, no nosso canal no YouTube, em todas as redes sociais, na Rádio Mar Web, Rádio NT Web, né? E, enfim, no nosso site também, sergipendebate.com.br, em nome dos nossos apoiadores, né? O ZAF, que não fez ainda fazer o seu plano ZAF, é o plano de vida, é o plano da família, orgulho de Sergipe, Renovel, toda a linha Renault, Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600, Aracaju Card, que não tem ainda, fazer o seu cartão mais Aracaju, cartão da segurança, cartão da tranquilidade, cartão mais Aracaju, aracajucard.com.br, é claro, eletrônica nacional. Doutora Ana Tereza, obrigado por sua vinda, obrigado por ter aceito esse nosso convite, e a gente vai deixar gravado aqui para a posteridade, é um marco, e a senhora nos traz esse marco, que é pela primeira vez uma mulher presidente de uma entidade que é muito feminina, né? Tem muito odontólogo, né, como chama popularmente dentista, do sexo feminino. Para mim, é sempre muito bom ter um espaço para falar dessa profissão que, como você disse, tanto entrega à sociedade, uma profissão que realmente é bastante feminina, na sua grande maioria, 70%, e eu sou a primeira mulher, depois de 54 anos de existência do Sistema Conselho, do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Então, eu estou presidindo, eu acabei meu primeiro biênio e fui reeleita agora para o biênio 2024-2025. Eu vou detalhar aqui, nós vamos esclarecer qual é o papel do Conselho, né, avaliar a evolução da profissão que tem evoluído, né, muito nos últimos anos, até com diversas, não só tecnologias novas aparecendo, mas também com especializações, fatiando a profissão em vários segmentos, o que acaba sendo extremamente importante, porque você tem especificidades que precisam, às vezes, de um tratamento mais, com um olhar mais direto, e daí você tem todas essas especializações. Mas fala um pouco antes do seu trabalho em si, né? Para chegar à presidência, que esse é um foco importante. Foi sofrido, doutora Ana Tereza? Coisa que aconteceu naturalmente. As pessoas me perguntam assim, mas você quis? Eu não sei te explicar exatamente como, e a coisa foi acontecendo, e eu costumo aceitar os desafios que me são colocados. Então, eu entrei no Sistema Conselho em 2013, na gestão do meu grande amigo Anderson Lessa, que hoje é conselheiro federal. Eu era secretária, conselheira secretária, fazia parte da diretoria. E lá a gente construiu um excelente trabalho com uma equipe de mais 8 conselheiros, né? Somos 10 ao todo. E ao longo desses anos, eu como secretária, quando ele se afastava, eu era presidente. E a gente foi trabalhando para valorizar a nossa profissão. Ele recebeu o convite para ser conselheiro federal e o grupo acabou escolhendo o meu nome para concorrer ao cargo de presidente do conselho.
Por que a primeira, né? A senhora já se perguntou. São quantos anos a profissão? De profissão, Da a odontologia, odontologia, né? ela é Acho que é uma das mais antigas, né? é assim, ela foi regulamentada, Regulamentada, né, mas mas ela é é uma profissão século secular, bem antiga, a gente tem bem a antiga. lei dela que é de 61. Como primeira mulher Quer dizer, mais de presidente, 60 anos, 63 anos, assim, sistema conselho, isso. já temos aí, Aí uma mulher presidente e chega. aqui Cheguei, enfio a bandeira. eu espero que Tá. seja a primeira de De muitas, um. né, é uma questão mesmo de representar a classe, que a maioria é feminina, mas eu costumo dizer que o que importa é o que move a gente, que é a valorização da nossa profissão, e independente do sexo que vai presidir o nosso conselho, o que a gente tem que pensar é na valorização da nossa profissão. Então, assim, eu não sei lhe dizer por que que nenhuma outra tomou, quer dizer, a gente imagina pela realidade da história da mulher, ela vai agregando funções, né? Ela não deixa de ser a mãe, a esposa, a filha, a dona de casa, e às vezes fica difícil acumular tantas funções. Então, acaba que a gente só assume alguns lugares quando às vezes os filhos já estão maiores. O que é uma pena, isso vem mudando e eu espero que eu tenha aberto aí a porta para outras tantas mulheres. Tem uma visão ainda muito machista que norteia, né, algumas profissões. Mas um detalhe importante que eu gostaria de destacar nesse nosso podcasting é o seguinte: esclarecer qual é a função do conselho, porque não é o sindicato dos odontólogos, não é uma associação específica, não. O conselho tem uma missão de start, diferenciada, né? Eu gostaria que a senhora esclarecesse o que é que faz o Conselho de Odontologia. O conselho, ele serve para regular o exercício da profissão e fiscalizar para garantir que a ética seja preservada entre os colegas, também o atendimento à sociedade, que serve para proteger também, para que a gente tenha uma postura correta com os nossos pacientes e entre os nossos pares, digamos assim. Então, a fiscalização é o carro-chefe do nosso conselho. A gente fiscaliza o exercício profissional para ver se aquele ambiente está apto e se o profissional está se portando de maneira com que ele realmente abraçou, que foi uma odontologia ética e digna de todos os nossos pacientes. Então, é uma função árdua. Só que a gente entende, como uma autarquia, que a gente pode ir muito mais além do que isso. Então, a gente tem diversas outras ações dentro do nosso conselho, pensando em como ajudar os profissionais, atualizando, uma vez que a odontologia ela está em constante evolução, como você disse aí, muitas tecnologias chegam, e uma vez que a gente abraça uma área da saúde, a gente tem por obrigação estar em constante capacitação, constante atualização para entregar o nosso melhor aos nossos pacientes. Então, hoje, dentro do nosso conselho, a gente tem em torno de 24 comissões de todas as áreas da odontologia e 15 câmaras técnicas. Então, não tem uma única área da odontologia que não esteja representada na nossa gestão. Pensando no olhar diferenciado que cada especialista vai ter para a sua determinada área. Então, com isso, a gente promove diversas capacitações ao longo do ano, né? Entre café com ciência e fóruns, meetings, para poder estar cada vez mais atualizando os nossos colegas, para fazer o melhor para a Então, sociedade. o foco não é associativo corporativista, pelo que eu estou entendendo. O papel do conselho, eu diria assim, está muito mais do lado do cliente, né, do paciente, do que necessariamente do profissional. Você regula a profissão, combate o mal profissional, né? Como tem sido essa atuação, doutora? A gente pode dizer que Ou o mal plano, que muitas vezes, desculpe, só para complementar, que muitas vezes aparecem planos, com todo respeito, a expressão não pode ser diferente, picaretas, como aparecem profissionais ou pessoas que até tentam exercer a profissão sem serem devidamente inscritas, regulamentadas ou devidamente formadas,
ou até maus profissionais também. Então, eu acho que o trabalho, é esse o trabalho do conselho? Defender a parte da sociedade? Gente, o principal foco é esse, mas o que eu costumo dizer é que se todo mundo trabalhar dentro do que rege o nosso código de ética, o conselho não vai ter nenhum problema. Por quê? É obrigação de cada profissional conhecer seus direitos e deveres, né? Então, realmente é para resguardar a sociedade e para preservar o colega que anda direito contra aquele que, como você citou aí, o mal profissional, né? A concorrência desleal, por exemplo, entre os pares, entre um colega e outro. Então, o conselho fica atento a isso, para uma propaganda irregular. Já o exercício de um não profissional, que a gente sabe que existe, né? A gente tem uma parceria com a polícia justamente porque as denúncias chegam no nosso conselho, mas não é papel do conselho, a gente só fiscaliza os inscritos, ou seja, os cirurgiões dentistas e as profissões auxiliares, e as clínicas também, né? Os serviços onde prestam atendimento odontológico. Mas se um charlatão estiver atendendo e a gente recebe essa denúncia, muitas vezes a gente faz em parceria com a polícia a fiscalização para o flagrante Aí daquela a Polícia situação. Federal, inclusive, né? Exato, Que porque exercício ilegal da profissão é crime federal. exatamente, previsto no Código Penal, né, que está aí sujeito a 6 meses até 2 anos de detenção. Então, muita gente confunde, acha que é o papel do conselho. Não deixa de ser, porque está agindo como um cirurgião dentista, mas a fiscalização aí tem que ser da polícia, que a gente tem uma excelente parceria, porque a denúncia chega lá, a gente aciona e muitas vezes faz a fiscalização em conjunto. Como também, às vezes, acadêmicos que são estudantes de odontologia que ainda não estão inscritos no nosso conselho, que essa inscrição só acontece quando ele é pós-graduado, né? Quando acaba a graduação dele, finaliza, aí sim ele faz o registro no nosso conselho e pode atuar. Aí, como acadêmico, ele só pode fazer o atendimento na sua instituição de origem ou se ela tiver um convênio com a sua instituição, um estágio que seja conveniado. Então, muitas vezes a gente recebe a denúncia de um estudante e é realmente a polícia que vai agir ali, mas o conselho também vai enviar para a sua instituição de ensino que ele está. E aí os danos podem ser A senhora disse que o Conselho tem diversas câmaras técnicas. Eu posso. comissões. Comissões técnicas, desculpa, a expressão Câmara foi minha. Porque É, são comissões e câmaras e técnicas, câmaras realmente. técnicas. Eu ouvi um dia desse até um humorista brincando com a história da formação do profissional, diz que ele é muito mal remunerado, tirando brincadeira. Papai quer que o filho seja dentista para ficar rico, vai ficar pobre, aquelas coisas de brincadeira. Mas eu vejo também, e a senhora falou em fiscalização, falou em propaganda, coisas assim que me chamam a atenção, né? Planos cobrando R$ 8, R$ 7,50 de eu não vou comparar e vou comparar com a medicina, que qualquer plano de saúde é. Mas na odontologia, os caras cobrando isso. Outra coisa, prometendo que implanta um dente em 24 horas. Né? Você vai sair de dente novo. Não tem muita coisa errada nesse mercado que está precisando de uma atuação mais policial, doutora? A gente tem uma comissão de saúde suplementar que é justamente para verificar essa relação do plano de saúde com o profissional, só que essa é uma relação que, uma vez que o profissional assina aquele contrato, o conselho ele não tem muito como atuar, ele aceitou aquela condição. O que a gente fez foi desenvolver uma cartilha para chamar a atenção do colega o que é que ele realmente precisa prestar atenção antes de assinar um contrato com um plano de saúde. Porque, infelizmente, a gente entende muito da nossa área técnica, mas o dentista geralmente ele não é um bom gestor do seu próprio negócio, ele não faz conta, ele não vê que às vezes ele está trocando 6 por meia dúzia ou pagando para trabalhar. Então a gente lançou essa cartilha no Meet de empreendedorismo, que a gente fez pensando no colega do setor privado, onde a gente lançou um aplicativo em parceria com a Fé Comércio, que ajuda a precificar os seus procedimentos.
Então, ele coloca ali os custos dele e ele vai ver o valor que ele pode ter de lucro, que ele quer ter de lucro, ver se ele realmente ele não está tendo prejuízo. Então, é algo pioneiro, né? A gente lançou isso para o Conselho Federal e para os outros regionais que se interessaram também, porque foi um trabalho muito interessante em parceria com a FEComércio para ajudar ao colega do setor privado que sofre aí, né, com essa concorrência, com muita coisa que a gente vê acontecer. E é outra luta também do Conselho, em parceria com o nosso sindicato, que é o Sinodonto, a questão do pagamento do piso salarial do cirurgião dentista, que é uma lei antiga, a enfermagem conseguiu agora, mas a gente já tem essa lei desde 61, e infelizmente muitos municípios ainda não pagam o piso salarial a esse profissional que está ali entregando tanta sociedade. Pagam, não disponibilizam o material devido, não respeitam o quantitativo de profissionais, de pacientes. Quer dizer, precisa uma atuação muito dura. E cabe aqui um conselho ou ao sindicato essa Então, fiscalização? a fiscalização cabe aos dois. A questão salarial é do sindicato, mas a gente atua em parceria, a gente tem uma ótima relação com o nosso sindicato, o que ajuda, isso também é raro em outros estados, mas a gente entende que essa união ajuda a fortalecer a causa principal, não importa quem é o protagonista, às vezes o conselho é o protagonista e o sindicato vem junto, às vezes é o inverso, mas o que importa é a gente alcançar o objetivo. Então, a gente, assim que assumir, a gente acionou aí todos os municípios, oficiando os prefeitos para que se cumprisse a lei. Fomos até o Ministério Público Estadual para poder mostrar esse descumprimento. Provocamos também o Ministério Público do Trabalho, porque aí ele vai olhar além da questão de remuneração, a questão também da condição do ambiente de trabalho, porque muitos denunciam, mas quando a gente chega lá, a gente não consegue ver, porque o profissional, ele aceita trabalhar naquela situação, mas ele não quer mostrar a cara para não perder o seu trabalho. Aí, às vezes, fica difícil da gente flagrar. Então, quando a gente faz a entrega das carteiras aos jovens dentistas, a gente mostra isso. Se você não se submeter, o conselho não vai ter esse Quer dizer, trabalho. tem profissionais que submetem a isso, né? E como eu dizia, o conselho atua, por exemplo, nessas propagandas, que a gente sabe, né? Eu não sou odontólogo, evidentemente, mas já conversei com alguns, que é impossível você fazer um implante em uma sessão, né? Ou em 2 dias. Tem coisas assim que eles postam, publicam, prometem que são impraticáveis. Cabe ao conselho fazer isso. Depende da denúncia que aconteça. É, a coisa evoluiu. Hoje a gente tem uma tecnologia muito moderna, né? Que a gente tem a impressora 3D, onde faz um escaneamento ali da boca do paciente, e o paciente realmente sai com a sua coroa pronta. Tem os implantes com a carga imediata, mas são todas as situações que isso pode acontecer? Não, né? O profissional ele tem por obrigação de tratar aquele paciente de forma individualizada. E o paciente precisa entender isso, que cada caso vai precisar de uma avaliação e o profissional que vai poder fazer esse diagnóstico. Não é uma receita de bolo, né? Nós somos seres complexos. Mas a odontologia realmente evoluiu e a gente vê assim, a odontologia que eu aprendi na minha graduação, hoje a gente vê um avanço absurdo em material, em tecnologia, e a gente precisa estar em constante atualização para poder entregar o melhor, como eu disse. Mas, se for uma propaganda enganosa, digamos assim, e houver a denúncia, ou se for uma propaganda desleal, né, que mostra assim, eu sou o melhor nisso, isso aí é proibido pelo nosso código e a gente tem atuado aí bastante. É nosso papel fiscalizar isso. E a odontologia, evidentemente, é um segmento pode dizer, da medicina, né? Cuida
da da saúde. saúde, né? São profissões bem independentes, Isso, tem bem, médicos, isso que a saúde entra pela boca, médicos, né? Começa pela boca, então é tão importante. E sim, existe um problema sério quando se fala na medicina tradicional, que é um vespeiro histórico, né? Que é o chamado erro médico, uma confusão enorme, né? Não vou nem entrar na judicialização dos atendimentos, isso já é um assunto para a gente tratar depois com o próprio secretário de saúde. Mas essa questão do erro médico, do erro do odontólogo, como é que ela é tratada hoje no Conselho? Qual é a realidade hoje do Conselho? A senhora responde já, deixa eu mandar um abraço aqui a todos que estão com a gente, né? Nossa rádio web, Mar Web, Rádio NT, né? Meu querido Janderson Nascimento, a toda a nossa equipe, Yuri Carvalho, Tony Correia, né? Janderson Nascimento e Adel Ribeiro, né? E lembrando ainda que não tem ainda fazer o seu plano OSAF, plano de vida, plano da família, porque a sua família merece o melhor. OSAF, orgulho de Sergipe. Ou, né, você pode ligar direto para o OSAF, o telefone é o 3222-0005. Vai comprar o seu carro 0 km, tem que ser um Renault. Conforto, segurança, dirigibilidade, muita economia. Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600. Eletrônica Nacional, melhor para você, Eletrônica Nacional. E para a galera do busão, cartão Mais Aracaju é garantia de segurança, tranquilidade. aracajucard.com.br. Erro médico é um problema, dizem que é um vespeiro, que é uma marcação. O odontólogo formal, né, o legalizado, também erra. também. Vocês têm recebido muitas denúncias. Qual o jeito de agir do Conselho de Odontologia? Paciente se sente lesado, seja por um erro, seja por um tratamento inadequado de um colega, ele faz a denúncia no nosso conselho, onde vai se abrir um processo ético. Por isso a gente tem também tantas câmaras técnicas, porque se houver alguma dúvida sobre como realmente aconteceu, como foi feito aquele procedimento, a gente tem câmaras técnicas específicas de todas as áreas da odontologia, para que, se for necessário, ela é acionada e ajude a esclarecer aquele procedimento. Às vezes o paciente se sente lesado pela forma como que o colega tratou ele, atendeu ele. Mas a gente faz a investigação se realmente houve um erro, né? Houve uma infração ali, né? Uma negligência, uma imperícia, tudo isso vai ser analisado por uma comissão de ética que faz parte lá. E ela acontece em sigilo. A gente não pode dizer assim, fulano está respondendo processo ético. Ela acontece em sigilo para resguardar mesmo a questão de ética, né? Um conselho de ética, ele não podia agir diferente. Eu acho que a gente tem excelentes profissionais aqui no nosso estado, tá? Não é um quantitativo grande, podemos dizer assim, mas o que eu posso alertar aos colegas é que faça um atendimento, coloque tudo no seu prontuário, peça para seu paciente assinar o prontuário, porque às vezes a gente fala e o paciente disse que não foi dito. Então, se você realmente coloca no prontuário do paciente e ele assina, está ali claro tudo que você falou, os cuidados que ele deve ter após aquele atendimento, para evitar complicações que toda área pode acontecer, né? E é muito individual, depende do organismo de cada pessoa. Então, eu posso dizer que, em geral, temos excelentes profissionais aqui no nosso estado. Ainda nesse assunto, na medicina, que a gente fez um trabalho recente, foram identificados muitos casos de erros que geraram, como a senhora falou bem, segredo, mas a gente tem conhecimento dos processos que andam. Na odontologia tem muitos problemas ou não? Então, temos problemas de diversos, Tem os problemas que processos, chegaram a soluções. mas acredito que como erro não são muitos, não. Assim, o quantitativo que chega lá no nosso conceito de denúncia não são exorbitantes, a maioria procede de forma correta, assim, e claro, né, que muitos são investigados e a gente apura se realmente houve o erro do profissional ou se foi só uma questão de relação entre paciente e profissional.
E por isso que eu digo que é muito importante que o profissional tenha autonomia sobre a sua agenda, sobre o seu tempo de atendimento. Por quê? Muitas vezes você está com um emprego numa prefeitura e aquele profissional ele não tem, ou nessas clínicas mais populares e querem que faça um atendimento muito rápido para gerar um quantitativo maior e não dão a condição do profissional fazer uma boa anamnese, fazer um bom diagnóstico para poder fazer um bom procedimento. A odontologia ela evoluiu muito. Hoje a gente praticamente não tem mais restaurações de amálgama, que é aquela prata. A maioria das restaurações são realizadas em resina, da cor do dente, que é um procedimento mais Mercúrio sensível. sabanido. Então, ele ficou por muitos anos e foi excelente, mas hoje em dia praticamente não se faz mais restauração em amálgama, né? Mas também não é esse vilão que o pessoal pinta como a restauração de amálgama. Mas cada vez mais a gente não vê os novos profissionais formam, eles não sabem mais nem fazer uma restauração em amálgama porque está em desuso. Mas a restauração em resina, ela requer mais cuidado técnico, um controle maior da salivação, um fotopolimerizador, que é aquela luzinha que a gente coloca, de boa qualidade. Então, é, a autonomia do profissional no seu processo de trabalho é fundamental para que se evite alguns erros, algum atendimento mais sem tantos cuidados, sem uma correta anamnese, sem um bom diagnóstico, e evite os problemas maiores para a própria sociedade. Então, outra pergunta é: vale a pena ser odontólogo? Porque tem muita gente que diz, mas tá difícil a profissão. Mas antes de senhora responder essa questão, que aí é mais um recado aos jovens que estão chegando, né? E aí vem aquela carga de que é uma profissão de formação ainda muito cara, as pessoas às vezes não conseguem entender por que tão caro para você cursar odontologia. Mas antes, voltando à questão das câmaras técnicas, há uma que eu ouvi, eu lembrei agora, eu ouvi uma reclamação de um odontólogo contra exatamente essa pulverização de clínicas de beira de estrada, que ficam prometendo milagres, cobrando valores irrisórios. Claro que você vai lembrar que, em tese, por trás desse atendimento deve ter um profissional, mas pode ter um clandestino. Mas, em resumo, eu quero saber se há uma fiscalização nessas clínicas que prometem esses milagres, que a gente sabe que na prática é complicado. Complicado. É o que a gente vinha conversando, né? É papel do conselho fiscalizar, a gente tem as nossas fiscalizações de rotina e as reativas, né? Quando alguém denuncia e a gente vai ali em loco, é, nem sempre a gente consegue flagrar tudo que é denunciado, mas é um papel do conselho, sim. Tanto a condição, o ambiente que aquele profissional está trabalhando, porque se a gente lida com saúde, a gente precisa de um ambiente com todos os cuidados, né, de biossegurança, eh, e o colega é que a gente também tem que se atentar que ele não pode se submeter a certas situações, né. Então, como eu disse, se o recém-formado, que geralmente é quem vai atuar, eles ficam às vezes naquela coisa de pegar a mão, tem que entender que ele precisa valorizar a profissão dele, afinal de contas, é uma profissão que ele se dedicou muitos anos ali estudando, realmente é uma profissão que requer um investimento, dos pais, né, geralmente, para que se conclua aquele curso, porque existe todo um aparato para a gente realizar uma restauração. A gente não consegue fazer um médico ele pode lhe atender num ambiente mais simples, o ambiente odontológico ele requer todo um aparato de tecnologia, de tudo, porque geralmente toda consulta a gente faz um procedimento. Procedimento seria assim, às vezes você vai para um médico só para uma consulta e ele solicita os exames. A gente é a profissão que quem sabe faz ao vivo, tem que fazer ali, o paciente não deixa o dente, vai embora e volta para pegar, com exceção das provas. Mas tem uns que deixam. E agora me chamou a atenção um caso muito curioso, que eu vi um relato de uma profissional que se recusou, e aí foi até xingada pelo paciente, a colocar aparelho, né,
que eu tenho uma pergunta pra fazer sobre aparelho. Numa prótese, né? Ela disse: "Eu me recuso". E tem gente que usa a famosa chapa, né? Tira toda e deixa lá que ela bota um aparelho. Existe isso, é uma verdade. É proibido ela colocar esse aparelho. É, E realmente não tem função nenhuma ali, é só uma questão estética. E eu recebi um vídeo desse, já recebeu. um meme, né, que é tá Não, usando eu tenho um aparelho. caso curioso É, de um profissional. e assim, o aparelho na prótese, ok, talvez não cause, né, no máximo uma laceraçãozinha no tecido mole, no lábio, machuca um pouco, mas não tem função. Mas é proibido o profissional fazer essa aplicação ou não? É uma condição que nunca nem se pensou, né? Não está prevista no código. Mas também, o que está proibido? Os aparelhos falsos, de enfeite, né? Como a gente já viu, já recebeu várias denúncias, já flagrou, já teve, inclusive, eh, a, a menina foi realmente, a gente chegou lá com a polícia, era numa lan house, onde ela fazia a colocação do aparelho que eles chamam de enfeite, o aparelho falso. E ali, quando você realmente passa um fio que amarra todos os dentes, aquilo sofre uma força que precisa ser controlada por um profissional que recebeu todo um estudo para fazer aquilo. Então, os aparelhos falsos, que as pessoas pensam que não, mas isso aqui não causa nenhum dano, causa e muitos danos. A gente vai fazer uma ação agora em parceria com a Câmara Técnica, em parceria não, dentro da nossa Câmara Técnica de Ortodontia, para justamente conscientizar a sociedade de que aquele aparelho causa um dano sim. Na prótese não causaria, É, né? Porque não tem a é movimentação curioso o dentária, caso, né? Mas nesse diapasão, você tem casos, né, que eu já vi denúncias, já vi pessoas fazendo isso, procurando a atendente do odontólogo. Faz na casa dela porque ela sabe botar. Não é caso raro. e aí Isso é, acontece, é né? se ela é uma ASB, né? Que é uma profissão auxiliar, ela está registrada no nosso conselho, aí é caso de polícia e de conselho, que ela está registrada no nosso conselho e ela está fazendo o papel do cirurgião dentista, ela é proibida de fazer isso. Já que o senhor tocou nesse tema, um e outro item para a gente mudar da questão, um item dessa tônica, é o tempo de aparelho. Eu andei lendo recentemente de que havia uma normativa de que as pessoas não poderiam usar aquele aparelho, né, mais do que X, não me recordo nem o tempo agora. Eu vi um caso depois de uma pessoa que estava com o dobro de tempo usando o aparelho, né? Cabe fiscalização do conselho a isso. Tem como chegar, né? E aí vai Acho ter. que é 1 ano e meio, né? Aí depende. Depende do caso. Mas não extrapola 2 anos e meio. Porque aquela cola no dente acaba prejudicando. Às vezes o ortodontista ele faz a intervenção no crescimento da criança, para aproveitar o crescimento da arcada da criança, para criar espaço, para em um outro momento fazer outra abordagem para alinhar, né, colocar aquele dente numa oclusão ideal. Então, é difícil, a saúde, a odontologia não é uma ciência exata. Então, não tem como a gente dizer, é tanto mais do que isso, a gente sabe que tem, infelizmente, colegas e planos que cobram tão irrisório que aí fica mais tempo para compensar. Isso realmente O é tempo algo. de aparelho que poderia ser 1 ano vira 2 anos. Cada caso precisa ser estudado, e por isso que a gente tem profissionais habilitados e capacitados para identificar se houve má-fé do colega, E né? o paciente está sempre atento E a isso. assim, por que a gente não pode precisar? Tem pacientes que não têm nenhum cuidado com seu aparelho, comem de tudo, quebram os brackets, soltam, né, que ali, e na hora que solta, você tem que retroceder, você tem que colar aquele bracket de novo, voltar muitas vezes um fio para avançar, para que essa movimentação dentária seja gradual, seja, não cause dano àquele dente. Ela não pode ser uma movimentação muito rápida, ela tem que ser bem gradual.
Então, quando o paciente não tem os cuidados, então, mas ele quebrou todas as vezes, ele chegou aqui. Então, como é que a gente pode precisar que em 1 ano e meio a gente consegue concluir? Então, é muito perigoso a gente afirmar isso. Eu jamais Cada caso é um caso. E o que é importante precisa ser é avaliado, também o paciente ser uma pessoa, colaborar. colaborar, sempre procurar. Então, já agradecendo a sua vinda, mas eu não posso deixar de tocar num assunto que às vezes vira meme, como eu disse no começo, de gente que tira piada com a formação do odontólogo. Vale a pena ser dentista hoje, ou é uma profissão que está sofrendo muito? Eu já estou assim. Isso não é possível estar sofrendo muito, porque o que tem aparecido aí de várias variações técnicas de profissões, de especializações, é incrível, é incrível. Mas primeiro porque reclamam que está muito cara e vale a pena, doutora? Tem um estudo que diz que a odontologia é a segunda profissão e ela não vai ser extinta. A gente sabe de diversas outras que com a evolução elas foram naturalmente extintas. Eu sou completamente suspeita para falar de odontologia, porque é uma profissão que eu sou realmente apaixonada. Tudo que ela pode favorecer na vida do ser humano, né? A saúde em primeiro lugar, mas a gente está condicionando aí a autoestima, a inserção dessa pessoa no seu mercado de trabalho. E a odontologia, ela tem uma área de atuação, como você disse aí, que tem ampliado muito. Então, assim, vale a pena ser um bom profissional, como em toda a área, né? A gente tem as nossas dificuldades, como a valorização pelos gestores no pagamento do piso, a gente tem as nossas dificuldades da própria condição de ergonomia, que a profissão requer muito do nosso físico, né? Mas é uma profissão belíssima que pode contribuir em diversas áreas, né? Na prevenção do câncer de boca, na estética, na saúde, no alinhamento para promover uma boa oclusão em todas as especialidades que a odontologia hoje tem aí, a própria harmonização orofacial que o dentista faz e faz muito bem, que o dentista é muito minucioso, ele é muito habilitado manualmente e visualmente para enxergar milímetros ali, fazer um atendimento bem específico. Então, que eu posso falar como profissional que sou, não mais como presidente do conselho, é que é uma profissão belíssima e que vale muito a pena. Todas as vezes que eu tivesse que prestar vestibular, faria de novo odontologia com todo o prazer que eu tenho e tudo que ela me favorece. Brincadeiras à parte, né? Eu comecei a entrevista, já teve dor de dente? Por que diabo esse dente só dói à noite e preferencialmente final de semana? É curioso isso, né? Piora realmente à noite. E o dente é um tecido duro, então ele tem o nervo dele. Quando ele realmente inflama, geralmente quando você tem qualquer coisa na pele que sofre ali tem como expandir. E o dente não. Então, realmente, aquela pressão ali, tentando expandir naquela inflamação, o esmalte fica ali todo duro, fica muito difícil, por isso que dói tanto. E daí a importância do Mas a odontólogo, né? prevenção é o E a prevenção. caminho, e hoje a Cuidado. gente vê Né? crianças que realmente não têm dor de dente, porque desde cedo vão e sentam muito naturalmente nas nossas cadeiras para fazer o atendimento. É possível não ter dor de dente nunca É, com uma boa prevenção. é possível não ter problema bucal nunca se a gente faz a prevenção e as visitas regulares a um bom profissional. Ok. Muito obrigado, doutora, por sua Eu que vinda. agradeço. Esse nosso podcast está publicado a partir de alguns instantes no nosso canal no YouTube, em debate. Você curte e deixa a sua mensagem. E hoje, presença ilustre da presidente do Conselho Regional de Odontologia, doutora Ana Tereza. Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar de odontologia.